Pois bem, como nós já havíamos anunciado, já está conosco o doutor Alexandre Ateniense. Ele é advogado especialista no direito digital. Doutor Ateniense, é sempre muito bom entrevistar o senhor. Seja bem-vindo neste ano de 2024, como aconteceu em 2023 e também em anos anteriores. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito boa tarde para o senhor, doutor Alexandre. Boa tarde, Walter. Mais uma vez é um prazer imenso falar com você. Agora, mais um ano juntos. Gostaria de te desejar um feliz ano novo e todos os ouvintes da Rádio Justiça. Para o senhor também, da mesma forma, para o senhor e para a família. Pois bem, o nosso assunto ele está relacionado, o senhor tem esse conhecimento, né? Ou seja, uma pessoa teve os seus dados fiscais inseridos de forma, vamos colocar assim, né? De forma indevida, portanto, na Bolsa de Valores, e foi necessário, portanto, buscar a justiça para desfazer, portanto, aí desse negócio. Aí fica sempre aquela questão, doutor Ateniense, o senhor que é especialista, portanto, no direito digital. Até quando teremos que estar sempre vigiando, fechando as brechas para que não tenhamos realmente ações criminosas no sentido de prejudicar aquelas pessoas de bem, doutor Ateniense? Walter, eu tenho estudado bastante essa questão dos golpes, inclusive isso será tema do meu próximo livro, que vai ser lançado agora em fevereiro, que é Como os Tribunais Julgam Golpes na Internet, e chega à conclusão que o monitoramento por parte das pessoas quanto a qualquer alerta que possa surgir a partir de uma plataforma, de um banco, etc., dizendo que algum dado foi inserido, dado cadastral, isso é o primeiro momento para poder fazer com que as pessoas tenham que agir rápido para poder denunciar o fato de que não foi ela que fez qualquer alteração ou utilização de um dado cadastral que lhe pertence, mas que foi praticado por outra pessoa, pronto para poder praticar esse golpe. Então, monitorar e agir, ver e agir rapidamente, denunciando isso à própria plataforma, é imprescindível. Só que muitas vezes essa denúncia não funciona, porque já vi diversos casos de bancos, operadoras de telefonia, que não têm um sistema de antifraude tão perfeito quanto se imaginava e estão permitindo o cadastramento de contas bancárias ou mesmo utilização de linhas telefônicas usando um CPF da vítima, por exemplo, mas que não é a vítima que está utilizando, para poder abrir essas contas como se a vítima fosse aplicar golpes. Então, no caso recente, o que aconteceu foi isso. Um golpista usou o CPF de uma pessoa que é um grande investidor da Bolsa, conseguiu abrir a conta numa corretora de valores e, a partir da corretora de valores, não fez a remoção nenhuma de valores, mas o que ele estava querendo era algo diferente. Ele queria acessar o patrimônio da pessoa, para que a partir dali ele pudesse praticar outros golpes. Então, os serviços de antifraude são muito falhos, existem muitas contas bancárias sendo abertas em nome das vítimas, sem que elas saibam, e quando se dão conta, o golpe já foi praticado. Ou seja, a ousadia, portanto, no caso aí dos marginais, vem crescendo. Como muito bem o senhor pontuou neste caso aqui que nós estamos abordando em questão da Bolsa. Ou seja, a pessoa não queria realmente pegar ali alguns milhares de reais. Na realidade, queria entrar nos milhões de reais que geralmente são aplicados por esse cliente da Bolsa. Ou seja, a ousadia dos marginais que utiliza das plataformas digitais no sentido de ali aplicar os seus golpes. Quer dizer, a questão da segurança acompanha, está à frente, portanto, de quem quer aplicar os golpes e daí prepara, portanto, os seus planos, ou está sempre um passo atrás, doutor Alexandre? Sempre vai estar um passo atrás, porque a tecnologia sempre vai estar à frente da própria aplicação da lei. Ou seja, os golpes que acontecem são efetivos e a lei, por parte dos tribunais, nem sempre está sendo cumprida. E eu gostaria muito de destacar uma falha que venho percebendo nos tribunais ao jogar um tipo de golpe como esse, que
golpes na internet, eles estão acostumados a analisar o caso sob a ótica de uma falha de relação de consumo. É um tema que eles estão acostumados porque o Código do Consumidor é de 1990. Só que, agora no Brasil, há 5 anos, nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, quando ocorre um incidente dessa natureza, a falha não é apenas na relação de consumo, mas também, de forma cumulativa, no mau tratamento de dados ou no tratamento de dados não autorizados pelo titular. Só que, mesmo que a lei já exista há 5 anos, mesmo que os pedidos tenham sido feitos pelos advogados, tanto no aspecto do consumidor quanto da proteção de dados pessoais, nesse caso específico, o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu que a indenização deveria ser maior por causa da violação também da LGPD. E agora, para nossa sorte, o Superior Tribunal de Justiça, e aí está o ineditismo dessa decisão, entendeu o contrário, entendeu que é uma falha de consumo, mas também uma falha de tratamento de dados. E por isso a penalidade deveria ser maior. Realmente, essa decisão do STJ realmente chamou, portanto, aí a atenção. Quer dizer, essa questão também, doutor ateniense, em relação ao acesso a conseguir dados de terceiros. Quer dizer, ainda é fácil no Brasil as pessoas buscarem, que querem aplicar os seus golpes, escolher ali no monte o CPF que quer utilizar para poder aplicar os seus golpes, ou seja, não existe, mesmo com a instituição da Lei Geral de Proteção de Dados, ainda não existe aquele cadeado que trava realmente qualquer iniciativa nesse sentido. Ainda é fácil realmente avançar, buscar dados de terceiros para que esses dados sejam empregados na aplicação de golpes? Olha, Walter, eu vou te fazer uma afirmação aqui que pode surpreender a você e todos os ouvintes da Rádio Justiça. Eu recentemente fiz pesquisas na Deep Web, né, na internet, cujas páginas não são indexadas pelo Google, e encontrei referências de dados cadastrais de todo cidadão brasileiro, por causa daquele mega vazamento que tivemos em 2021. Então, são 43 dados cadastrais, em média, de cada cidadão brasileiro que estão à disposição para quem quiser pegar e criar uma falsa identidade através da Deep Web. Esses dados estão ali para comprar, para vender, alguns cedidos até gratuitamente. Então, imagine você a preocupação em relação a esse assunto. Os danos que qualquer cidadão brasileiro pode sofrer em relação ao uso de dados pessoais para praticar golpes de falsa identidade, gerar prejuízo para terceiros, pode ainda não ter acontecido. Mas, certamente, os dados que precisam ser utilizados para a finalidade de futuros golpes estão ali. Então, os tribunais, infelizmente, não conseguem ainda entender que o dano a ser remunerado, indenizado para a vítima, não tem que estar apenas vinculado a uma comprovação da extensão do dano moral através de um fato extrínseco, ou seja, um fato além do próprio golpe de vazamento de dados. É um entendimento que, ao meu ver, não está correto, porque se o dado está na mão de um marginal para praticar futuros golpes, porque ele obteve de forma não autorizada, isso por si só já é uma falha de segurança de várias plataformas digitais que tinham esse banco de dados, e o dano já pode ser praticado não só agora, mas a qualquer tempo. Então nós estamos reféns, por tempo indeterminado, de sermos vítimas desses golpes, porque os nossos dados estão em grande quantidade na Deep Web. Bom, o assunto realmente é amplo, evidente que nós iríamos esgotar este tema nessa nossa entrevista, daí o nosso sempre convite para outras participações do senhor aqui conosco, evidente, dentro também da sua disponibilidade de tempo. E convidamos também o senhor para, tão logo lance o livro, ou antes de lançar o livro, agora no mês de fevereiro,
que o senhor esteja conosco também nos contando mais detalhes a respeito dessa obra, que com toda certeza é para orientar, instruir e, acima de tudo, alertar as pessoas a terem mais cuidado para não serem a próxima vítima aí dos golpes digitais. Tá bom, doutor Ateniense? Eu agradeço muito e realmente o tema tem vários desdobramentos e esse trabalho, só para você ter ideia, nós conseguimos identificar 28 modalidades de golpes depois da pandemia julgados pelos tribunais. Então nós estamos vivendo uma endemia de golpes e com certeza, em primeira mão, eu vou estar à disposição da Rádio Justiça para poder passar essas informações que você bem disse, que é para agasalhar as vítimas em relação a futuros golpes que acontecem diariamente na internet. Perfeitamente. Já agradeço muito ao senhor pela deferência. Doutor Alexandre Ateniense, é sempre um prazer entrevistá-lo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção que o senhor sempre tem aqui com a nossa emissora. Boa tarde, até o nosso próximo encontro, doutor Alexandre. Boa tarde. Mais uma vez, um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça.